Sabe aquela pessoa que consegue ler as maiores inseguranças de alguém em tipo 5 minutos de conversa? Alguém que carrega um desejo genuíno e profundo de salvar o mundo, que sente a dor dos outros como se fosse a própria dor, mas que ao mesmo tempo é plenamente capaz de cortar relações e simplesmente sumir da vida de alguém para sempre. E sem fazer um único som. Parece até um roteiro de cinema, né? Com certeza. É uma combinação de características que, olha, beira o contraditório. É uma sensibilidade extrema, operando lado a lado com uma capacidade de autopreservação que é quase implacável. E na nossa análise profunda de hoje, a gente vai olhar exatamente para esse perfil. Nós estamos explorando um mundo fascinante e bem complexo do tipo de personalidade INFJ. Isso dentro do sistema Myers-Briggs. A sigla significa introvertido, intuitivo, sentimental e julgador. Eles são frequentemente chamados de o conselheiro ou o defensor. E o detalhe mais intrigante aqui é que esse é o tipo de personalidade mais raro do mundo. A gente está falando de apenas 1 a 1,5% da população. A mente de um INFJ é um verdadeiro labirinto. E a nossa pilha de documentos para tentar decifrar esse labirinto é fantástica. Nós temos acesso a perfis psicológicos bem detalhados, estudos longitudinais sobre a arquitetura fenotípica e psicométrica da personalidade, além de bancos de dados reais da Ball State University sobre escolhas de carreira. Pera um pouco, antes da gente avançar. Arquitetura fenotípica e psicométrica. Vamos tentar traduzir isso para o mundo real? Isso quer dizer como o cérebro deles é estruturado para responder a testes ou como eles de fato operam no dia a dia? Excelente ponto. Significa exatamente como a teoria psicológica toda se traduz na prática. É a ponte entre a forma como o cérebro deles capta as informações e o comportamento visível que a gente presencia. Além disso, temos também análises clínicas de compatibilidade em relacionamentos e, para dar um toque bem real, discussões viscerais de fóruns do Reddit, onde essas pessoas debatem os próprios comportamentos mais polêmicos. O que nos leva à nossa missão aqui? Para quem está acompanhando essa análise, seja alguém que se identifica com esse perfil e busca autoconhecimento para crescer, ou alguém tentando entender um amigo ou parceiro enigmático. O nosso objetivo é extrair os padrões invisíveis. Como essas pessoas pensam, como amam, qual a melhor forma de estudar e se desenvolver e por que o ambiente de trabalho tem um impacto tão pesado. E, claro, a anatomia desse famoso corte abrupto de relações. Mas, bom, para entender as atitudes, a gente precisa abrir o capô desse carro, certo? Sem dúvida nenhuma. Não tem como falar sobre o comportamento externo sem entender a engenharia interna. No sistema Myers-Briggs, toda personalidade é guiada por um conjunto de funções cognitivas. É o motor que faz o indivíduo rodar, digamos assim. Certo, vamos desempacotar isso. O material mostra que a mente de um INFJ opera com 4 funções principais em hierarquia. A dominante, que é o motorista do carro, é a intuição introvertida, ou NI. Lendo as descrições, eu fiquei impressionada, porque parece que a mente deles é tipo um supercomputador processando uma quantidade absurda de dados em segundo plano, 24 horas por dia. Capta a linguagem corporal, o tom de voz, o contexto histórico, mistura tudo no subconsciente e entrega a resposta pronta. É como uma calculadora que mostra o resultado final, mas se recusa a mostrar a equação. É por isso que muitas vezes eles parecem adivinhar o futuro. Essa analogia é perfeita. A intuição introvertida não tem nada de mística. É puro reconhecimento de padrões trabalhando em um nível totalmente subconsciente. É um foco contínuo no quadro geral e nas implicações futuras. E logo no banco do passageiro desse carro, a gente tem a função auxiliar, o sentimento extrovertido, ou FI. Se a intuição capta os padrões, o FI foca na harmonia externa. É tipo um radar de empatia gigante, né? Exato. O INFJ prioriza as necessidades e emoções do grupo, muitas vezes colocando isso antes das suas próprias emoções. Tô entendendo. Em terceiro lugar, temos a função de alívio, que é o pensamento introvertido, o TI. Essa é a lógica interna fria, o analista que tenta organizar aquelas visões malucas da intuição em um sistema que faça sentido. E, por fim, no porta-malas,
Amarrada e amordaçada está a função inferior, a sensação extrovertida ou SI. É o calcanhar de Aquiles deles, a dificuldade de estar presente no agora, lidar com detalhes práticos e o próprio corpo. É bem por aí. O mundo concreto é algo que os esgota rapidamente, justamente porque eles vivem habitando um mundo das ideias abstratas. Mas o atrito diário real acontece entre aquelas duas primeiras funções. A visão interna focada da intuição e a antena empática do sentimento extrovertido. Mas espera, aí dá um nó na minha cabeça. Se a segunda função mais forte de um INFJ é totalmente direcionada para o mundo exterior, para agradar os outros, manter a harmonia e absorver as dores das pessoas, como a psicologia classifica essa personalidade como introvertida? Alguém tão focado em relações humanas não deveria querer estar cercado de pessoas o tempo todo. O que é fascinante aqui é a distinção vital entre extroversão social e extroversão emocional. INFJs não buscam interações sociais frenéticas para recarregar as energias. Muito pelo contrário. Como o sentimento extrovertido funciona como uma fronteira porosa, eles literalmente absorvem as emoções do ambiente como esponjas. Se alguém na sala está angustiado, o INFJ não apenas compreende a angústia, o sistema nervoso dele começa a mimetizar essa emoção. Eles sentem a dor alheia no próprio corpo. Nossa, caramba! Isso parece insustentável. Deve ser incrivelmente exaustivo na prática. É devastador em termos de energia. Portanto, a introversão do INFJ é puramente um mecanismo de sobrevivência. Eles são obrigados a recuar para a solidão absoluta, a famosa caverna que o pessoal fala, cortando qualquer estímulo humano. E esse isolamento não é porque não gostam de pessoas. É para conseguir respirar, então. Sim, é a única maneira de esvaziar a esponja emocional. Sozinhos, eles finalmente conseguem decifrar o que é o sentimento genuíno deles e o que foi simplesmente absorvido de terceiros durante o dia. Faz todo sentido agora. Compreendendo esse motor interno tão poderoso, uma intuição de longo prazo misturada com uma empatia absurda, fica muito claro como uma porcentagem tão minúscula da humanidade moldou a nossa história. Os perfis listam figuras reais de peso colossal como Nelson Mandela e Martin Luther King Jr. Líderes que conseguiram combinar uma visão de futuro inabalável com a capacidade emocional de mover multidões. Há também figuras como Carl Jung e artistas como a Lady Gaga, que unem uma criatividade conceitual enorme a uma postura quase materna com os fãs. Essa arquitetura mental também transborda para a cultura pop e para a ficção de maneira muito nítida. O INFJ é o clássico arquétipo do guia sábio. Pense no Albus Dumbledore em Harry Potter, no Jon Snow em Game of Thrones ou no mestre Oogway em Kung Fu Panda. É aquele personagem que parece carregar o peso de saber o destino das coisas muito antes dos outros, com uma calma que as pessoas ao redor não conseguem compreender imediatamente. Aqui é onde fica realmente interessante. Observando os dados históricos presentes nas análises, a gente encontra um choque de realidade gigantesco. Adolf Hitler e Osama Bin Laden também são diagnosticados clinicamente sob a ótica do MBTI como tendo a estrutura cerebral de um INFJ. Pois é. E olha, é muito importante avisar para quem nos ouve que nós não estamos tomando nenhum lado político aqui de forma alguma. O nosso papel é repassar de forma imparcial o que está nas fontes e na análise psicológica. Mas, analisando os fatos, como a exata mesma fiação mental pode produzir um Nelson Mandela e um Hitler? Como a mesma receita pode assar bolos tão diferentes? Essa é uma constatação essencial que exige um distanciamento analítico mesmo. O MBTI apenas descreve como o cérebro processa informações. Ele não possui moralidade embutida. A empatia, o F, é simplesmente a capacidade de ler e influenciar o clima emocional de um grupo. Um INFJ saudável, como Mandela, usa isso para curar e unificar, ancorado por princípios sólidos. E o não saudável? O que acontece quando o motor quebra de vez? É o que a psicologia chamaria de uma tempestade perfeita de manipulação. Um indivíduo assim
ainda consegue ler as dores e os medos das multidões com perfeição e discursar para o coração delas. Mas essa habilidade é então sequestrada por uma intuição introvertida completamente distorcida e paranoia. A pessoa cria uma visão de futuro megalomaníaca e acredita cegamente que possui a única salvação possível. E, para piorar, eles desligam a terceira função, o TI, o pensamento lógico. Entendi. Então eles não ouvem mais a razão. Exato. Nenhum fato, argumento ou evidência empírica consegue convencê-los de que estão errados. O fim justifica os meios de maneira brutal. É a máquina funcionando perfeitamente bem, mas rodando um software corrompido. Mas vamos trazer isso para a vida cotidiana e para o crescimento pessoal. Essa mesma fome por propósito que muda o mundo reflete muito forte em algo que todos enfrentam, o mercado de trabalho. Dados interessantes da Ball State University cruzados com os perfis indicam que o INFJ não suporta bater pontos só para pagar contas. Status não é suficiente. Eles precisam de uma conexão vital entre o que fazem e os valores internos deles. E a ciência por trás disso é bem clara. Profissões recomendadas quase sempre envolvem impacto humano ou expressão criativa autônoma. Psicologia, terapia, design, medicina ou o terceiro setor, ONGs. Nesses ambientes, eles operam com relativa independência, resolvem problemas complexos e sentem que estão ajudando indivíduos de forma profunda. Isso nutre o sentimento extrovertido. Em contrapartida, as piores carreiras imagináveis incluem vendas sob forte pressão, ligações frias para clientes com metas agressivas, ou ainda trabalhos puramente repetitivos em fábricas ou corporações muito engessadas. Mas eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo aqui. Manda bala. A realidade não é uma utopia, né? A maioria da humanidade tem boletos no fim do mês. Nem todos conseguem viver salvando o planeta ou escrevendo poesia. Muitos estão presos na rotina das 9 às 18 horas agora mesmo. O que acontece com a mente de um INFJ nessas trincheiras corporativas? É uma erosão lenta e muito dolorosa. O atrito não é apenas não gostar do trabalho, é algo fisiológico. Pegue o exemplo do telemarketing agressivo ou vendas forçadas. Isso obriga o INFJ a manipular e invadir o espaço emocional do outro em troca de lucro. Isso é uma ofensa direta à função de empatia, gerando uma culpa extrema. Por outro lado, a burocracia interminável e a repetição cortam o suprimento da função intuitiva, que precisa de visão de futuro para respirar. E qual é o resultado prático disso no dia a dia deles? Ocorre um esgotamento mental severo, um verdadeiro burnout. O indivíduo tenta se adaptar usando o intelecto, mas a exaustão cobre o preço. O INFJ entra em piloto automático, desenvolvendo um cinismo profundo e a sensação de que é um fantasma assistindo a própria vida passar. A alma sendo sugada por planilhas é um retrato bem sombrio, e se essa entrega toda já gera tanto impacto no trabalho, a dinâmica muda de patamar nas relações íntimas. Os materiais mostram que conversas rasas dão arrepios neles, eles buscam almas gêmeas, a linguagem de amor preferida quase sempre é o tempo de qualidade. Contudo, essa mesma intensidade nos leva diretamente ao comportamento mais famoso dessa tribo, o INFJ Door Slam, ou o bater de porta. Nossa, esse conceito levanta debates muito intensos. O Door Slam é, em essência, o ato de excluir uma pessoa da própria vida de forma permanente e absoluta, bloqueando o acesso emocional e físico sem aviso prévio. Lendo as discussões nos fóruns do Reddit sobre isso, a gente nota uma grande discordância. Para quem sofre esse corte, parece um ato covarde, um surto de raiva inexplicável. Mas os próprios relatos contam uma história completamente diferente. A conclusão deles é que o corte não seria um ato de vingança, mas a aplicação final e fria de um limite inegociável. Qual é a mecânica psicológica por trás disso? Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe que é um mecanismo defensivo bem lógico. O bater de porta nunca acontece do nada. É precedido por fases invisíveis que a outra pessoa costuma ignorar. A primeira fase é a tolerância crônica.
Graças àquela empatia alta, o INFJ absorve os pequenos abusos ou negligências do parceiro, racionalizando que a pessoa tem problemas e precisa de ajuda. A segunda fase é a tentativa de consertar, usando indiretas ou avisos sutis para salvar a harmonia. E como geralmente o parceiro ignora esses avisos, entramos na fase 3. Exatamente. A terceira fase é o desligamento interno. O INFJ percebe que a reciprocidade não existe e que a própria saúde mental está em risco. O afeto começa a morrer em silêncio. Quando chegamos na quarta fase, que é o door slam, já não há mais raiva. Há apenas o vazio. A porta não é batida com fúria. A fechadura é simplesmente trocada na calada da noite. É uma amputação emocional para salvar o resto do corpo. Então, o que tudo isso significa? A pessoa cortada se assusta porque o silêncio é súbito, mas para o INFJ os alarmes de incêndio estiveram tocando por meses. Mas isso traz um grande desafio para o crescimento pessoal deles. Romantizar esse corte é perigoso, não é? A maturidade não deveria passar por aprender a se comunicar e colocar limites muito antes de precisar bater a porta. Exatamente o que os psicólogos argumentam. Evitar conflitos para manter a paz artificial destrói relacionamentos. O amadurecimento de um INFJ ocorre em fases. A criança hiperintuitiva na fase 1, o adulto jovem na fase 2, que começa a dominar a lógica para cruzar dados reais com as intuições, e a desafiadora fase 3, que exige integrar o mundo prático. E falando em aprendizado e crescimento pessoal, os estudos dão dicas práticas ótimas. Por exemplo, a melhor forma deles estudarem e absorverem informações é conectando o assunto a um propósito humano maior. Se eles não virem o porquê daquilo ajudar o mundo, a intuição desliga. Além disso, para melhorar a comunicação, a estratégia é escrever. Por viverem no campo das ideias abstratas, eles se expressam e organizam os pensamentos muito melhor por escrito, sem a pressão do confronto imediato. E quem convive com eles precisa ter paciência com a tal da caverna, entendendo que a necessidade de ficar sozinho não é rejeição, é oxigênio psicológico. Isso se reflete na compatibilidade amorosa também. A lógica diria que deveriam procurar pessoas sensíveis, mas as fontes destacam o ENTP, o debatedor, como um par que floresce surpreendentemente bem. A dinâmica dos opostos complementares, né? Isso mesmo. Ambos adoram um mundo abstrato e focar no futuro. O ENTP traz inovação e desafia os sistemas do INFJ, enquanto o INFJ oferece estrutura emocional. Mas dá trabalho. O INFJ precisa criar uma casca mais grossa contra as críticas lógicas e diretas. Sem contar que se relacionar com parceiros puramente concretos e engessados em regras pode gerar atritos dolorosos. Mas me diz uma coisa que me intriga demais em tudo isso. Se eles têm expectativas tão altas para a carreira, para o romance, e a necessidade de que o mundo seja moralmente reto, esse perfeccionismo utópico não é um ponto fraco terrível? Eles não estão fadados à eterna decepção com a humanidade? O sofrimento central de um INFJ reside precisamente nessa armadilha. Eles se apaixonam pelo potencial de um mundo que não existe na vida concreta. A intuição desenha um quadro de como tudo deveria ser. O antídoto para uma vida plena é parar de usar a realidade como saco de pancadas. O INFJ maduro usa lógica, UTI, para questionar os próprios ideais inatingíveis. E o maior desafio de todos, exercitar o estar presente, o SE, aceitando a confusão maravilhosa das outras pessoas e da vida real. A jornada de crescimento é imensa. Nós acabamos de fazer a autópsia de uma mente brilhante e paradoxal. O motorista é um intuitivo profundo que tenta adivinhar os padrões do universo. O passageiro é um radar de empatia, que chora as lágrimas de desconhecidos. Vimos como isso gera líderes históricos ou manipuladores, como o mundo corporativo suga a alma deles sem propósito, e navegamos pelo bater de porta definitivo quando a confiança é quebrada. E mais importante, vimos as oportunidades e os pontos fracos que eles precisam tratar para florescer de verdade. E se formos sintetizar o núcleo psicológico extraído das fontes, surge uma reflexão muito clara.
A maior ironia da jornada de um INFJ é que eles passam a vida inteira tentando consertar e curar o mundo exterior, em uma cruzada para trazer à realidade aquela paz idealizada que enxergam na mente deles. Mas a única paz genuína que eles vão experimentar acontece no exato milissegundo em que compreendem que o mundo não precisa ser perfeito para ser absurdamente belo. O triunfo final de um INFJ não é salvar a humanidade inteira, é permitir-se fazer parte dela de forma desarmada com todas as suas gloriosas e confusas imperfeições. E fazer isso hoje, no momento presente. Fica aí o convite para todos pensarem sobre as próprias expectativas da vida real.